Oi! Hoje eu vim recomendar 10 livros que eu li por influência das Bookreads e amei. Quando eu digo Bookreads, eu não estou falando especificamente do BookTok, ou especificamente do BookTube, ou especificamente do BookGram, eu tô falando das Bookreads no geral. São livros que muita gente comentou nos últimos anos e que, graças a esse hype, eu peguei pra ler. Evidentemente, tiveram vários outros livros que eu li por influência de alguma pessoa específica das Bookreads, mas não por causa das Bookreads no geral. Faz sentido? Então eu separei só livros que eu li e que foram realmente hypados e que em algum momento muita gente comentou, tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto aqui no YouTube, enfim. Eu separei os 10 melhores e eu ranqueei do 10º até o primeiro. Então, enfim, vamos ao ranking. Antes de começar o vídeo, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um like, deixar um comentário. E todos os livros que forem mencionados ao longo do vídeo estarão listados aqui na descrição do vídeo. Ao lado do nome de cada livro vai ter o link para compra dele. Então, se você se interessar por qualquer um desses títulos, eu peço que, por favor, compre através dos links que estarão aqui. Assim vocês apoiam o meu trabalho, não pagam nada mais por isso e eu ganho uma pequena comissão. Bom, vamos lá. Alguns desses livros eu li já tem uns bons anos, porque eu acompanho criadores de conteúdo literário há muito tempo. E aí, conforme esses livros foram ficando hypados, eu fui lendo. E aí, enfim, como tem alguns que eu li há um tempo, talvez eu não lembre de alguns detalhes da história, mas a gente vai conversando ao longo do vídeo. Em 10º lugar, Carrie Soto Está de Volta, da Taylor Jenkins Reid. Eu já li 5 livros da Taylor e eu já adianto que este será o único que tá aqui no top 10, tá? Ainda que eu goste tanto dele quanto de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então, pra mim, os dois poderiam estar empatados aqui nesse 10º lugar. O único motivo pelo qual eu escolhi Carrie Soto Está de Volta é porque eu tenho a cópia física dele aqui pra mostrar. O meu Os Sete Maridos de Evelyn Hugo eu emprestei pra minha irmã, então tá com ela, eu não tenho aqui pra mostrar. Mas os dois pra mim são os dois livros que eu realmente gostei muito, assim, da Taylor. Os demais livros eu gostei, assim, mas não amei. E eu li a quadrilogia da fama, né? Então, Carrie Soto Está de Volta, Daisy Jones and the Six, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Malibu Renasce, e também li Evidências de uma Traição. Então, como eu falei, pra mim, os dois melhores são Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e este aqui, Carrie Soto Está de Volta. Nesse livro, a gente vai conhecer a Carrie Soto, que é uma jogadora de tênis. No momento que a história começa, ela já tá aposentada, ainda que ela seja muito jovem. A gente sabe que, normalmente, o pessoal do esporte se aposenta muito cedo. Então, ela é jovem, mas ela já está aposentada, porque ela sente que atingiu o auge da carreira. Ela já conquistou ali todos os títulos que tinha pra conquistar. Ela tem o recorde entre as atletas femininas com mais Grand Slams. Então, ela sente que está na hora de se aposentar. Só que um tempo depois que ela se aposenta, surge uma nova tenista que tá ameaçando tirar esse recorde da Carrie Soto, e a Carrie Soto sempre foi uma pessoa muito competitiva, e a gente vai entender aqui, né, a gente vai voltar na história dela para entender de onde vem essa competitividade. Muito disso está relacionado com a relação dela com o pai, então a gente vai acompanhar toda essa dinâmica. Não precisa entender de tênis para entender o livro, tá? Inclusive, quando eu li, eu não sabia nada de tênis, eu não sabia nem o que era um Grand Slam, então... Mas não precisa entender de tênis pra entender a história, porque algumas coisas vão sendo explicadas e o que não é explicado dá pra entender ali, dá pra pegar pelo contexto. Eu espero muito que não esteja dando pra ouvir um barulho de aspirador de pó que tá alguém tá passando. E bom, então além de conhecer a Carrie Soto e um pouco da dinâmica dela, dos relacionamentos dela, da relação dela com o pai, enfim, a gente também vai acompanhar um pouco da fama dela, como é de costume, pelo menos nos livros mais famosos da Taylor. Ela vai trazer muito esse cenário da fama mesmo, né? Então esse contexto dela ter que lidar com jornalistas, ter que lidar com fofocas, ter que lidar com as pessoas sempre falando dela o tempo todo. Tudo isso tá muito presente aqui no livro e eu gostei muito da história. Então tá aqui no meu top 10 de livros que eu li por recomendação das Bookreads. Em 9º lugar, Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Da Aline Bay eu já li a Pequena Coreografia do Adeus e também já li O Peso do Pássaro Morto, e eu gosto igualmente dos dois livros. Eu trouxe aqui o Pequena Coreografia do Adeus porque eu li ele primeiro, e aí eu acho que o fato de eu ter lido O Peso do Pássaro Morto não foi tanto por influência das Bookreads, e sim por influência desse livro aqui, né? Eu gostei tanto desse livro que logo em seguida eu peguei pra ler o outro livro dela. É um livro muito triste, eu acho que muita gente já comentou sobre esse livro, não tem tanta coisa pra eu contar pra vocês. Mas aqui a gente vai conhecer a Júlia. A Júlia, ela veio de um núcleo familiar muito conturbado, ela cresceu em meio às brigas dos pais, e isso obviamente influenciou muito o crescimento, o desenvolvimento dela, e agora ela é uma jovem adulta que traz muitos traumas desse passado. O livro não é escrito de forma tradicional, o texto é assim bem diferente, e até por isso o livro é bem rápido de ler, mas é um daqueles livros que você pega, dá pra ler todo de uma vez, mas ele vai te deixar pensando nele por muito tempo, sabe?
Como eu falei, é muito triste, é muito marcante. Eu acho que, infelizmente, muita gente vai se identificar com algumas coisas aqui. Eu me identifiquei com algumas coisas. E isso, obviamente, torna a leitura um pouco mais difícil. Mas é um dos meus livros nacionais favoritos e eu recomendo demais. Em 8º lugar, 7 Dias em Junho, da Tia Williams. Esse aqui eu confesso que eu acho que foi mais influenciada pelas bookredes do pessoal de fora do Brasil, sabe? Eu tinha visto um pessoal do Booktube gringo falando sobre esse livro quando ele ainda não tinha saído aqui no Brasil. E aí ele foi lançado aqui no ano passado pela editora Record, pelo selo Verus Editora. E eu sinto que ele não foi tão hypado aqui no Brasil. Eu até vi algumas pessoas falando sobre ele e tal, mas, assim, nada perto do que eu achei que seria, porque ele era realmente bem famoso lá fora. Mas, enfim, eu peguei pra ler quando ele foi lançado aqui no Brasil, porque eu tinha ouvido muito falar dele no Booktube gringo. Esse é um romance que a gente conhece a Eva e o Shane. Eles tiveram uma relação muito breve e muito marcante na adolescência durante 7 dias. Então eles conheceram ali na época da escola, eles tiveram uma conexão muito forte, muito rápida, só que por um acontecimento que vai ser contado aqui no meio do livro, eles acabaram se distanciando depois de 7 dias. E aí agora os dois já são adultos, eu acho que eles já estão na casa dos 40 anos. A Eva, inclusive, já é mãe, ela tem uma filha. E os dois agora são escritores famosos. A Eva é escritora de romances hot, enquanto o Shane, ele é um autor meio cult, assim, sabe? É um daqueles autores aclamados pela crítica, aquele autor que vence todos os prêmios, enfim. E apesar de que os livros da Eva vendem muito mais do que os livros do Shane, ela se sente um pouco subestimada, ela se sente um pouco inferiorizada por conta do gênero literário que ela escreve. Enfim, os dois já têm ali seus 40 e poucos anos, eles não têm contato, até que em um evento literário os dois vão participar da mesma mesa ali, da mesma roda de conversas, e eles vão então voltar a ter contato a partir daí. E é a partir disso que se desenrola esse romance, esse reencontro entre a Eva e o Shane, e a gente vai acompanhar os traumas do passado, eles relembrando algumas coisas que eles viveram na adolescência. E é um livro que vai abordar muitos temas muito sérios. Eu acho que aqui teve o equilíbrio perfeito de trazer esses assuntos à tona, desenvolver esses assuntos, esses traumas, esses assuntos tão delicados, de forma que não ficasse uma carga tão dramática a ponto de superar o romance, porque o romance ainda é o foco do livro, mas também não ficasse superficial, sabe? Então eu acho que ele tem essa carga dramática perfeita, assim, equilibrada, e é um dos meus romances favoritos. Eu gostei muito desse livro. Eu torci muito pela Eva, pelo Shane, e enfim, eu recomendo muito pra quem quer um romance. Ele não é um romance levinho, tá? Ele é um romance que tem alguns assuntos bem sérios, mas ainda é um romance e eu amei e recomendo demais. Em 7º lugar, Bunny, da Mona Awad. Eu li também logo que lançou aqui no Brasil. Ele já era uma febre lá fora, e aí quando lançou aqui no Brasil eu vi que bastante gente leu também. Foi muito comentado. E esse é um daqueles livros que ele é 8 ou 80. Ou você lê e ama, ou você lê e odeia. E aí eu peguei pra ler, e eu sinceramente peguei com a impressão de que eu iria odiar. Mas eu amei o livro. Ele é realmente muito estranho, ele é diferente de tudo que eu já li. Aqui a gente acompanha a Samantha, ela tá na universidade e ela tá fazendo ali uma matéria eu acho que é de escrita criativa, se eu não me engano, onde basicamente as únicas alunas dessa matéria são ela e as Bunnies. As Bunnies são um grupinho de amigas que é aquele típico grupinho de meninas populares e fúteis e que só se importam com a aparência, enfim. Só que aqui elas são um pouco além disso, porque elas, além de tudo, são muito estranhas. Elas se comportam de maneira muito estranha. A Samantha vai nos narrando ali as coisas que vão acontecendo, a gente percebe que tem alguma coisa errada com essas meninas, com esse grupo, elas estão escondendo alguma coisa, só que a gente não sabe muito bem explicar o que tá acontecendo. E a Samantha tem uma amiga chamada Eva, mas a Eva não estuda na mesma universidade que ela, então a Eva não tem contato com as Bunnies, mas ainda assim a Samantha conta pra Eva sobre as Bunnies e as duas juntas tiram sarro, né, dessas meninas, acham elas super fúteis, enfim, não querem nenhum tipo de contato. Pelo menos é o que elas acham, até que a Samantha recebe o convite pra ir pra casa de uma das Bunnies pra fazer uma reunião. A princípio, se eu não me engano, é pra fazer um trabalho, é pra discutir sobre um trabalho ali da matéria que elas estão fazendo. Mas, aos poucos, as Bunnies vão tentando incluir a Samantha no grupo, vão convidando ela pra várias coisas, pra fazer várias festas, enfim, tudo que elas vão fazer, elas convidam a Samantha. E a Samantha, que sempre debochou das Bunnies e sempre disse que não queria proximidade, na verdade, começa a se aproximar das Bunnies, e aí a relação dela com a Eva começa a ficar um pouquinho complicada. E aí a gente vai acompanhando
né, como é que fica essa situação, ela entre a Ava e as Bunnies, e cada vez mais coisas estranhas vão acontecendo. Quando eu achava que não tinha como ficar mais estranho, eu virava a página e ficava mais estranho. Então, assim, é um livro meio maluco. Tem algumas coisas que a gente não sabe se realmente aconteceram, ou se a Samantha tava viajando, se a Samantha tava vendo coisa, enfim. É um livro que não vai te dar muitas respostas, não tem um final fechadinho que te explica tudo. E eu acho que essa foi uma das coisas que eu mais gostei no livro. Então, eu adorei esse livro, gente. Inclusive, eu quero reler. E, inclusive, eu quero muito ler o outro livro da autora, que foi lançado também no ano passado. Os 2 livros dela foram lançados pela Globo Livros. E eles me enviaram ambos. Muito obrigada, Globo. Mas, enfim, eu quero muito ler, que é Rouge. Eu vou ler muito em breve e eu conto pra vocês. Pelo que eu ouvi o pessoal falando, muita gente dizendo que Rouge é melhor do que Bunny. Então, vamos ver. Em 6º lugar, Pachinko, da Min-Jin Lee. Eu li esse livro logo que ele foi lançado pela Intrínseca, porque tava todo mundo falando sobre ele, e aí eu peguei pra ler. E eu confesso que eu já não lembro muitas das coisas que acontecem aqui, mas eu lembro que ele me marcou muito e foi uma das melhores leituras que eu fiz na época. Aqui a gente vai acompanhar 4 gerações de uma mesma família, e até por isso muita coisa acontece ao longo do livro, e muita coisa acontece às vezes até muito rápido, né, porque são 4 gerações, então são muitos anos pra gente acompanhar, assim, às vezes também tem um salto temporal grande. E aí, por isso, eu acho que algumas informações acabam se perdendo e acabam não sendo tão marcantes pra gente lembrar depois, sabe? É um livro incrível, eu amei a história. Vai falar muito sobre as dificuldades de ser um imigrante coreano no Japão, pelo menos aqui na época em que a história se passa, que é nos anos de 1900. E é uma história marcada por muita dor, muita luta, muita dificuldade, mas é incrível, assim, é meio que uma novela, sabe? Você entra e vai acontecendo um monte de coisa e você não consegue parar de ler, é muito bom. Em 5º lugar, Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. É o único livro que eu li dele até o momento, mas eu tenho outro livro dele aqui pra ler. Esse é um dos livros nacionais mais comentados, pelo menos de ficção, né, dos últimos anos. Recebeu vários prêmios, já foi traduzido para vários países, recebeu edição especial e eu também gostei muito dele. Aqui a gente conhece 2 irmãs, a Bibiana e a Belonísia. Logo no início da história acontece um acidente em que uma delas acaba perdendo a língua e a partir de então ela passa a depender da irmã para ser a voz dela e para se comunicar por ela. O livro é dividido em 3 partes. As 2 primeiras partes são narradas uma por cada irmã e a terceira parte é narrada por um outro personagem. Também é um livro muito bonito, vai falar muito sobre a vida rural, vai falar muito sobre a cultura brasileira e é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Em 4º lugar, Flores para Algernon, do Daniel Case. Esse é o único livro de ficção científica aqui dessa lista. E é um livro maravilhoso, também li por influência das Bookreads. Aqui a gente vai conhecer o Charlie, ele tem uma deficiência intelectual muito grave e ele não consegue aprender, né? Basicamente, ele tem o QI muito baixo, ele não consegue se comunicar muito bem, ele não consegue escrever, ele não consegue ler muito bem, enfim. E isso dificulta bastante a vida dele. Ele, inclusive, não consegue perceber, muitas vezes, ou compreender o que as pessoas estão falando ou pedindo pra ele. E ele sabe disso, né? Ele sabe que ele tem essa dificuldade e que ele tem esse atraso em relação às demais pessoas. E aí surge um procedimento cirúrgico que está em fase de testes e que promete aumentar o QI da pessoa. E o Charlie se submete a ser uma cobaia para esse experimento. Então ele vai ser o primeiro ser humano a passar por esse procedimento. E o livro é escrito então em forma de diário, porque o Charlie precisa manter um diário, um registro do que ele está sentindo, do que ele está entendendo, para que os cientistas consigam acompanhar a evolução dele. E esse então é o diário do Charlie. Por conta disso, no início do livro, tem vários erros de gramática, né, vários erros de escrita, porque o Charlie está se preparando para passar pelo procedimento, ou ele acabou de passar, não me lembro agora, mas eu acho que ele ainda está se preparando para passar pelo procedimento, então ele ainda tem essa dificuldade, essa deficiência intelectual, e ele não sabe escrever muito bem, então ele tem uma certa dificuldade para expressar o que ele quer falar aqui, e a gente também acaba tendo uma certa dificuldade para entender. Mas isso dura muito pouco tempo, porque ele vai evoluindo muito rápido e a gente vai acompanhando essa evolução, então, conforme o livro passa. É um livro muito interessante, ele traz, assim, muitas reflexões, aquele negócio de que às vezes a ignorância é uma bênção, nunca fez tanto sentido quanto fez aqui. E nós temos, claro, o Algernon, que é o ratinho que vai passar por essa experiência junto com o Charlie, né? O Charlie vai ser o humano cobaia e o Algernon é o ratinho de laboratório, que é a cobaia. O livro todo é muito triste, mas o final, especialmente, é assim de se acabar chorando. Então, enfim, eu gostei muito do livro, recomendo demais e com certeza foi uma das melhores leituras que eu já fiz na minha vida. Em 3º lugar, Pessoas Normais. Eu
obviamente li esse livro por influência das BookReads. Eu acho que todo mundo já se deparou com algum conteúdo, algum criador de conteúdo literário indicando esse livro. Eu até demorei um pouco pra ler. Eu, inclusive, assisti primeiro a série e depois li o livro. Mas é um livro realmente muito bom. Eu entendo que nem todo mundo goste, mas eu particularmente amo e é um dos meus livros favoritos da vida. Aqui a gente conhece a Marianne e o Connell, eles estudam na mesma escola e a mãe do Connell trabalha para a mãe da Marianne. Na escola, o Connell faz parte do grupinho dos meninos populares, enquanto a Marianne é aquela menina estranha, excluída, que não conversa com ninguém. Pelo fato de que a mãe do Connell trabalha para a mãe da Marianne e o Connell busca a mãe no trabalho, em determinado dia ali eles acabam parando para conversar na casa da Marianne e eles acabam se interessando um pelo outro, mas na escola o Connell finge que a Marianne não existe. E isso tudo acontece assim bem no início do livro, não é um spoiler, porque o que a gente vai realmente acompanhar é alguns anos depois, quando eles terminam o ensino médio e vão para a universidade. E na universidade essa dinâmica muda um pouquinho, porque lá na universidade a Marianne é a menina legal, a menina descolada, a menina que tem muitos amigos, enquanto o Connell é meio isolado. E a gente tem aí 300 páginas de dois jovens adultos tentando se relacionar, mesmo com todas as diferenças. Eu acho que o principal... Eu acho não, né? É um fato. O principal fator aqui que dificulta um pouco o relacionamento deles é a diferença de classes sociais, né? A Marianne é uma menina com muitos privilégios, enquanto o Connell sempre viveu com o básico e sempre precisou, por exemplo, trabalhar para ajudar em casa. Então isso moldou muito do caráter deles, teve uma grande importância para eles terem se tornado quem se tornaram, sabe? E essas diferenças, evidentemente, prejudicam a comunicação entre eles, né? Então é um livro que tem, assim, muitas camadas. Pra mim, tanto o livro quanto a série são perfeitos. Enfim, recomendo muito, apesar de que eu acho difícil que você ainda não tenha lido, e se você não leu, provavelmente não foi por falta de indicação, né? Então provavelmente não sou eu que vou te convencer, né? Se todos esses últimos anos, esses últimos, sei lá, 5 anos aí que esse livro tá hypado, ninguém te convenceu a ler, não vai ser eu que vou te convencer, né? Mas enfim, tá aqui a indicação. Em segundo lugar, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que também foi um livro bastante comentado nas redes nos últimos anos. Eu amo esse livro. Recentemente eu li outro livro do Jefferson Tenório, que é o mais recente lançamento dele, o De Onde Eles Vêm. A gente leu em leitura conjunta no meu clube do livro. Inclusive, quem tiver interesse em participar do clube é sempre o primeiro link aqui na descrição. No momento, a gente tá lendo Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. E a próxima leitura será O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Mas voltando pra cá. Aqui a gente vai conhecer o Pedro. O Pedro é um jovem negro. Ele vive ali em Porto Alegre. E ele acabou de perder o pai. O pai foi morto vítima de violência policial. A gente vai acompanhar o Pedro aqui tentando resgatar um pouco a memória do pai, enquanto ele vive a própria vida ali, também sendo um homem negro no sul do país, né, no sul do Brasil. É um livro também muito triste, mas é um livro, assim, muito real. E a escrita do Jefferson Tenório é perfeita, gente. Eu não tenho palavras pra explicar pra vocês como ele consegue falar tanto em tão poucas páginas. Os livros dele são super curtos, ele consegue trazer de tudo aqui, ele consegue falar muita coisa, ele te deixa pensando por muito tempo também, enfim. Eu amo esse livro, eu amo tudo que eu já li dele, e fica aí a recomendação. E em primeiríssimo lugar, A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Considerem aqui toda a tetralogia napolitana. Eu já falei disso aqui 1000 vezes no canal, vou continuar falando. Eu amo esse livro, eu amo essa tetralogia. Isso aqui mudou a minha vida. Eu acho que são poucos os livros que a gente pode olhar e dizer esse livro mudou a minha vida, mas esse aqui é um deles. Esse livro mudou a minha vida. E a Helena Ferrante consegue colocar em palavras coisas que a gente sente e a gente não sabe explicar, sabe? Coisas que a gente sempre sentiu e a gente nunca conseguiu colocar em palavras, desde que a Helena Ferrante coloque. Ela é maravilhosa, ela te envolve nas histórias dela, assim... eu não sei, é majestoso, é incrível, é maravilhoso, é perfeito... Só leiam. Não tenho como explicar também. Eu demorei muito pra pegar esses livros pra ler, porque eu acho essas capas dos livros dela muito feias. E aí eu demorei um pouco, mas assim, vale a pena. Ignora a capa feia, leia o livro, é muito bom. E aqui a gente conhece duas amigas, então elas se conhecem na infância, a Lila e a Lenu. E a gente vai acompanhar elas da infância até a velhice e tudo que aconteceu durante toda essa vida, momentos em que elas estiveram juntas, momentos em que elas se afastaram, e a relação delas com a família, e com o bairro, e com a cidade, com o país, enfim, tudo é perfeito. E eu com certeza vou ler a tetralogia num futuro próximo, não sei se esse ano, mas talvez no ano que vem, assim, não vai demorar muito, eu vou reler, porque eu li em 2020, se eu não me engano, e... enfim, gente...
Amei, perfeito, leiam, por favor. Eu sei que muita gente começa e não gosta, porque no início realmente é um pouco difícil, assim, é muito personagem, é muita coisa pra ser introduzida, então o início é confuso e, assim, gente, eu juro que a história vai só melhorando. O primeiro livro é excelente, mas ele é o pior dos 4. Ainda assim é excelente. Dá uma chance, continua. Eu sei que demora um pouquinho pra engrenar, mas vale a pena. Bom, gente, é isso. Essas foram as recomendações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, de se inscrever no canal. Se forem comprar qualquer um desses livros, por favor, comprem com o meu link. Se forem comprar outra coisa, também comprem com o meu link. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.